Dalet, Amud Aleph no final. Amud Aleph? Sétima aula, sétimo estudo. Primeiro? Quantos? Lá embaixo, a gente vai começar lá embaixo. Acho que é massa, esta Baratova. Vamos lá. Então, Darash está 5 linhas do final do Dalet. Amud Aleph. Darash, tá vendo? É sobre o que? Então, a gente vai explicar. Vamos lá. Darash Rabi Yosef Berei Derava Mishmei Derava. Falou, né? Estudou Rabi Yosef, filho do Rava, em nome do Rava. Loshna ela shelo Baal, aval Baal isto yeshena imo. Então nós tínhamos dito antes, tinha trazido um estudo no começo do Daf Dalet que fala o seguinte, fala assim. Você lembra? A gente começou falando que detalhe estilo Matani, uma braita, Harei Shaya Pitoafu, e estava tudo pronto, Betivchot Avua, Veinom Azug, toda a comida estava pronta, o Meta Aviv Shel Chatan, iam fazer o casamento e morreu o pai do noivo ou a mãe da noiva, Machnissim Eta Meta Heder, então se coloca, como tem um problema que eles não iam ter que fazer a festa de novo, novamente, e estava já tudo pronto, então é uma lei diferente, que nossos sábios falaram que se coloca o morto num quarto, por enquanto, e faz logo o casamento, compra a roupa, e depois a gente falou o Boel Bilat Mitzvah, eles têm o primeiro relacionamento, e depois o Poresh, depois eles separam eles, mas fazem o Sheva Brachot, os 7 dias de festa, depois os 7 dias de luto. E todos aqueles dias, a gente está no começo, voltando ao começo do Dalet em cima. Mas eles vão ter que dormir separados nesses 7 dias, não vão poder ficar no mesmo quarto junto, porque a gente tem medo que eles vão ter outro relacionamento e agora já é proibido para eles. A gente falou que o luto começa quando enterra, então depois de enterrar mesmo que vai ter que ser feito os 7 dias de Sheva Brachot, mas eles já estão enlutados, ou ele já está enlutado, ou ela, né, um dos dois, e eles não vão poder ter relacionamento, então a gente não deixa eles dormir juntos, a gente tem medo que eles vão descumprir. Vão descumprir essa lei do luto e vão ter outro relacionamento. Então vem agora aqui embaixo, a gente está agora no Darash Rabi Yosef, Loshna, a gente não estudou, ela Shelo Baal, só se eles não tiverem nenhum relacionamento. Aval Baal, mas já teve, Isto Yeshanaimo, pode dormir junto. Pergunta a Gemara, como assim? Be'arra de Baal Askina. A gente está tratando aqui num caso que teve um relacionamento já uma vez. E mesmo assim, Uktani, e está escrito, o Yashen Ben Anashim, o Yeshanah Ben Anashim. Está escrito que eles dormem separados, ou seja, a gente não confia neles, a gente tem medo que eles vão transgredir. Então, o que o Rava falou? Que se já teve algum relacionamento, não tem problema. Continua a Gemara explicando que Kamara Pirsa Estonidá. Na verdade, ele estava se falando do caso de Nidá, que o motivo que eles estavam entrando é a continuação da Braita que a gente viu embaixo. Embaixo a gente viu a Braita falando, continuando. Está escrito em relação a Nidá, na Braita embaixo traz a mesma Braita, esse estudo mais completo, e ele fala que também em relação a Nidá é assim, que está entrando na roupa e a mulher fica Nidá. Então, nesse caso, o que acontece, eles dormem, também tem que separar. Então, sobre isso que estava falando o Rava, falou assim, em relação a Nidá, isso que tem que dormir separado é que não teve nenhum relacionamento, mas se já teve um relacionamento, então o fato de estar Nidá não impede eles de dormirem, eles podem dormir no mesmo lugar, e a gente não tem medo que eles vão transgredir
a proibição, a gente confia neles. Então fala Gemara assim, que Kamara Pirsá Estonidá. Fala Gemara, como você pode me falar que a Nidá, em relação a Nidá, o caso é um pouco diferente, é que já teve uma relação. Havechen Tane, está escrito lá, Vechen, assim também Nidá, quer dizer, igualzinho ao luto. Ou seja, até mesmo Nidá, mesmo que já teve o primeiro relacionamento, a gente tem medo que eles não deixem ele sozinho naqueles primeiros dias. Antes do luto, Não. Quando a Gemara fala Vechen Pirsá Estonidá, é outro caso. Não está falando do caso do luto. Está falando do caso que estava entrando na Rupá e a mulher ficou Nidá. Então, na teoria, se tivesse já tido um relacionamento, mesmo assim, a gente fala que a princípio, o Rava tinha falado assim, se já teve um relacionamento, a gente confia neles em Nidá. Pode deixar eles juntos, que não vai acontecer nada, que eles vão saber se cuidar. Vem a Gemara e fala, Vechen, assim também a Nidá, exatamente igual a Velut. Então, se a Velut, mesmo que teve o primeiro relacionamento, a gente tem medo e fala para eles dormirem separados, nesses 7 dias, assim também Nidá. Responde a Gemara, te virou a folha, agora está no Davdalha Tamudvet. Arikamar. Assim a gente tem que falar. A gente tem que falar que aquela braita lá que a gente estudou lá no texto, tem que estudar ela com algumas palavras a mais. Arikamar. Vecher misha pirsá estonidá velo baal. Tem que acrescentar essas palavras. Em relação a nidá, assim também a lei em nidá, se a mulher ficou nidá, velo baal, mas com a condição que não teve nenhum relacionamento. O Yashen ben Anashim, veistou Yashená ben Anashim. Aí sim, ele dorme ele tem que separar os dois. Ele dorme com os homens, ela dorme com as mulheres. Lemeimar, o que a gente aprende daqui? Lemeimar está estudando de Avelut Kila Leminidá, que a Avelut é mais cal que Nidá. Por quê? A gente está com o seguinte pensamento: quanto mais grave mais você pode facilitar para os dois ficarem juntos, que não vai acontecer nada. Por quê? Porque o cara tem, sozinho, ele já tem o medo de fazer a transgredir. Então a gente falou, Nidá, depois do primeiro relacionamento, já pode deixar eles juntos, porque ele não vai querer transgredir. Avelut, luto, mesmo depois do primeiro relacionamento, ainda a gente tem medo que ele vai transgredir, então a gente manda separar. No caso do luto. Não vai ter nada, pô. Mesmo assim a gente tem medo e a gente fala, não, você dorme separado. Então, ele vai dormir dos homens, ela das mulheres. Então, o que a gente vê daqui? O que é mais grave nos olhos das pessoas? Não, a nidá. Não, a consequência é que a lei fica mais grave. Mas como as pessoas olham? A fonte das leis ser mais grave é porque as pessoas olham de um jeito menos grave. Tem que reforçar, exatamente. Então, já que as pessoas olham luto de um jeito menos grave, tem que reforçar. Então, até mesmo depois do primeiro relacionamento, tem que dormir separado. Nidá, que é mais grave, depois do primeiro relacionamento, a gente não ia ter medo de deixar eles sozinhos, que o cara vai se cuidar sozinho. Então agora vai analisar isso. O que é mais grave? Nidá ou Avelut? Então, isso que ela vai falar sobre isso agora. Lemeimra está na terceira linha. Lemeimra aparece daqui, está estudando de Avelut, Kila Leiminidá, que o luto é mais leve do que Nidá. Como pode ser isso? Ve'amar Abitzhak. Abitzhak falou Bar Hanina, né? Ele era filho do Hanina. Amar Ravuna, em nome do Ravuna. Kol melachot sheisha osa lebala, Nidá osa lebala. Todos os trabalhos que a mulher costuma fazer para o seu marido, mesmo que ela está nidá, ela pode continuar fazendo para o seu marido. Rutz, 3 coisas que é um pouco mais desperta mais amor entre eles, assim. Então a gente fala, quando ela está nidá, ela não deve fazer. Mezigata kos, dá o copo de bebida. Ve'atzaat amitá, então aprontar a cama perante ele.
Ve'archatzat panav yadav viraglav, e lavar o rosto, a mão e os pés dele. Então são coisas assim mais de carinho que Nidá não pode fazer porque a gente tem medo. Não, porque a gente tem medo que depois vai acabar tendo um relacionamento por causa disso. Lugar bem avelut, mas em relação a avelut, a gente está escrito, está escrito, mesmo que o homem não pode forçar a sua esposa a se pintar os olhos, pintar o rosto, quando está em luto, באמת אמרו, מוזגת לו הכוס, ומצאת לו מיטה, ומרחצת לו פניו ידיו ורגליו. Mas está escrito que de verdade, mas está escrito que essas três coisas que a gente falou, de coisas de carinho, ela sim faz, mesmo que ela está com luto. Ou seja, só luto, Nidá. Ou seja, então o que é mais grave? Parece daqui que é mais grave. Nidá, né? Contrário. Não. O luto parece mais grave, que é tão grave nos olhos deles que pode fazer essas coisas, que a gente não tem medo que vai chegar a ter algum relacionamento. Já que ela está de luto, então daqui a gente está vendo algo totalmente ao contrário ao que a gente viu antes. Aqui a gente está vendo que está liberado mais coisas. Quando tem luto, então isso é um sinal que luto é mais grave nos olhos deles, que eles não vão. Não pode fazer essas coisas. Pode lavar a mão, pode fazer a cama, pode entregar o copo, pode fazer isso. Porque ela não está lidando. Ela não tem cabeça para. Então a Gemara pergunta: você me disse antes, pareceu antes, que é mais grave nidá do que luto, da onde a gente vê que parece que é mais grave nos olhos das pessoas, que a gente liberou eles dormirem no mesmo lugar, sem separar eles, depois, já que já tiveram um relacionamento, mesmo que ela esteja nidá, porque é grave nos olhos deles transgredir isso, e a gente não liberou em luto, mesmo depois do primeiro relacionamento, eles têm que dormir separado. A gente vê o que é mais grave nos olhos das pessoas, nidá. E aqui, em relação a coisas que a mulher faz para o marido, dar o copo, a gente é exatamente o contrário. No luto a gente permitiu, quer dizer que no luto que é mais grave nos olhos da pessoa, ela não vai transgredir. E na nidá a gente proibiu isso também. Então parece que é menos grave nos olhos das pessoas, por isso que tem que proibir. Responde a Gemara, lo kasha kan be'avelut didei, kan be'avelut didá. A Gemara falou, na verdade, tem diferença quem está enlutado, se é ele que está enlutado ou se é ela que está enlutada. Se é ela que está enlutada, o que acontece? Ela não vai não vai querer nada. Então, mesmo que ela vai lavar a mão dele, vai dar o copo para ele, a gente não tem medo que vai sair daqui um relacionamento. Não vai sair. Então é mais grave. Então parece daqui que já quando o luto é dela, as pessoas olham, é visto com mais gravidade, quer dizer que a gente tem menos medo que aconteça alguma coisa. Quando ele é que está de luto e ela não, então a gente tem medo que ele, apesar de estar de luto, ele vai querer ter um relacionamento. Então por isso, mas por isso que quando, em relação àquele caso que ele ficou de luto, e está escrito que mesmo depois do meu relacionamento eles têm que dormir separado, quem era o enlutado? Ele. Então a gente tem medo. Então por isso, mesmo depois do primeiro relacionamento, fala para eles dormirem separados. Então se a gente for botar, a princípio a Gemara está entendendo assim, se a gente for botar numa escala 3 coisas, luto dele, luto dela e nidá, como que a gente vai botar? O mais grave, luto dela. Depois no meio, nidá. E depois o mais leve dele. Né? Não, daqui que a gente está vendo. A gente viu alguns casos. A gente viu um caso em relação a depois que ficou de luto, aí que faz o casamento, e aí eles vão dormir separado. Isso em nidá não precisa, depois do primeiro relacionamento, dormir separado. Então a gente vê que nidá é mais grave, porque não precisou, mais grave do que esse luto. Esse luto do homem. Qualquer do homem.
porque a Gemara entende que o homem que tem mais etzarará, então ele, se ela não está enlutado e só ele, tem medo que vai acontecer ainda alguma coisa, porque ele não vê isso com tanta, como o etzarará dele ele tem mais, então a gente não vê isso, não vê com, e depois vem a nidá. E depois um nível que liberou mais, que é porque é mais difícil de acontecer alguma coisa, é quando ela está de luto. E aí liberou até lavar a mão. Hã? E no luto dele, não pode lavar a mão? Aí não poderia, segundo essa resposta. Fala Gemara, como a gente pode falar algo assim? Ve'aviv shel chatan, ou ima shel kala ktani. Naquela Gemara que está escrito que eles têm que depois de ter o primeiro relacionamento, tem que se dormir separado, está escrito, morreu o pai do noivo, então é ele enlutado, ou quem? A mãe da noiva. Então ela também está enlutada, é o único caso que ela está enlutada, e mesmo assim, a gente viu que depois do primeiro relacionamento, tem que dormir, mesmo assim tem que dormir separado, então quer dizer que não é tão grave nos olhos dele. Então cai isso que a gente falou. Cai, parece daqui, então de novo, a gente vê que nidá é mais grave do que luto, tanto dele tanto dela, que nidá é tão grave que depois do primeiro relacionamento, mesmo que já tiveram um relacionamento, depois que já tiveram o primeiro relacionamento, a gente fala que eles podem dormir no mesmo lugar sozinhos, que a gente não tem medo. E luto, tanto dele tanto dela, nós falamos que tem que mesmo, já que já teve um relacionamento, então a gente fala que eles têm que dormir separado logo depois. Não entendi. Esse primeiro relacionamento eu não entendi. Quando foi? Morreu. Antes de enterrar, teve o primeiro relacionamento. Antes de enterrar. Mas de qualquer jeito tem que dar. Esquece Nidá. É ou luto ou Nidá. Não os dois juntos. Mas de qualquer jeito, depois do primeiro relacionamento, ela está em Nidá. Não, isso é outra coisa. Isso que a gente perguntou ontem. A gente perguntou, isso é outra. Hoje não está considerando essa lei. Isso aqui a gente não esclareceu isso. Se ela ficar, entendeu? Depois de. O fato é que ela está de luto e ela não pode ter relacionamento. Tá bom? E Mashra Kalaktani responde a Gemara. Então responde a Gemara que Ktani Asheara. Então ela dá um jeitinho a Gemara. Ela fala assim: não. O que está escrito que morreu a mãe da noiva não é em relação a isso que dorme separado. É o resto. O que quer dizer o resto? Essa lei que antes que faz o casamento, quando morre a mãe da noiva, faz o casamento, e depois enterra, e depois faz a brachot, e depois faz os 7 dias de Shivá. Isso é igual a mãe da noiva ou o pai do noivo. Mas nesse detalhe específico, que vai dormir separado, não existe no caso que morreu a mãe da noiva. Por quê? Porque ela consegue se cuidar, então não precisa ter medo, não precisa deixar os dois dormir separado, pode dormir sozinhos num lugar. Mesmo assim, pergunta a Gemara, então a Gemara chegou numa conclusão, tá? Então, de novo, ela está falando que tem essa escala, essa diferença de luto da mulher ou do homem. Fala a Gemara, o Mishani ben avelut de dei e avelut de dá. Será que tem diferença entre o luto dele e o luto dela? Beatania, está escrito na Braita, Mishemet Hamiv ou Hamotó. Está escrito assim: a pessoa que morreu, o sogro dele ou a sogra, Eno Yachol Akuf et Ishto, não pode forçar a esposa, Liot Kohelet, pintar os olhos, Veliot Pokeset, ou botar uma máscara que botava e tirava depois, aí ficava vermelho, tipo um blush, né? Veliot Pokeset, ela Kofemitato, e sim, se ela está de luto, ele deve fazer o quê? Virar a cama dele. Virar a cama dele era algo que fazia antigamente, era um sinal de luto, que se virava a cama, dormia de um jeito na cama, alguma coisa assim. Então ele tem que também mostrar esse luto também, que ele está tipo de luto. A esposa está de luto, ele está de luto também. Ele virou a cama um pouco, tá? Fazer isso pelo menos. Venoeg Mavelut, e fica fazendo luto com ela, tipo. Vechen Ishemet Hamia, e assim também a mulher que morreu o sogro, ou Hamotá, ou a sogra,
Enarachaliot Kokelet, Veliot Kokeset. Ela não tem que ficar se pintando, acabou de morrer o sogro, a sogra, ela não deve se pintar. Ela Kofá Mitatara, também deve virar a cama dela. Venoeg Timó Avelut, e ficar fazendo com ele Avelut, o luto. Não é Guimá. Hã? Não é Guimá. Imó. Está no Imó, no segundo. No... Tani Beavelut Didei. E em relação ao luto dele, o Yasher Benanashim, Beistoeshna Benanashim. Então, em relação ao luto dele, está escrito que ele dorme entre os homens e ela dorme entre as mulheres. Tani, desculpe, então de novo a Gemara fala assim: Tani, você tem que estudar Beavelut Didei, no luto dele, só do luto dele, o Yasher Benanashim Beistoeshna Benanashim. Não aprende que é tudo igual. Você tem que estudar que é Beavelut Didei, só no luto dele. Certo? Então assim que tem que estudar sempre, tem que estudar que é no luto dele. E aí vem a Gemara, Vechen Ktani, mas aqui nessa braita fala Vechen também, quer dizer, comparem tudo assim, o luto dele com o luto dela. Por que você acrescenta isso falando, não, é só no luto dele que tem, Beavelut Didei, esse assunto que a gente viu que dorme separado. Fala Gemara, Kiktana, que rola o percurso. De novo, a Gemara dá um jeito. Não, esse Vechen, esse assim também está se referindo a se pintar, não está se referindo a tudo. Também algo específico, a parte de pintar, que isso ela tem que cumprir mesmo no luto dele. Mas está escrito em relação a dormir, que está escrito Venoeg Imó Avelut, ela tem que cumprir com ele a Avelut. Mailav Imó Bamitá, você poderia pensar que é com ele em relação à cama. Lo imobabait. Fala, mas não. A Kavaná, quando fala com ele, não é em relação a isso. O que tá relacionado é imobabait. É quando você estiver com ele em casa. Não é? Isso não quer dizer que você está dormindo do mesmo jeito, no mesmo lugar, do mesmo jeito que ele. Sim, imobabait. Isso vem dar uma alusão a uma outra lei, que você tem que ficar de luto com ele em casa. O que de amar lei Rav Lechia Berei, como falou para ele o Rav, para o seu filho Ria, Beapá, na frente dela, da sua esposa, falou para o filho, Naog Aveluta, você fica de luto, de lo Beapá, não da frente dela, Lot Nog Aveluta, você não precisa ficar de luto. Então a gente vê aqui uma lei de aveluto, de marido, assim, de mulher, tipo, respeitar, tipo, você não deve ficar de luto, você deve, na hora que você está perante eles. Ravashi Amar. Então, ok. Então até aqui a Gemara falou isso, deu essa explicação. Agora a gente vai voltar para, novamente, a gente vai ver uma outra resposta em relação, quando a gente estava comparando o luto, o que é mais grave, se é o luto ou se é Nidá. A gente tentou fazer uma prova que Nidá, ela é mais grave que luto, da onde? Da lei que Nidá, depois da primeira relação, pode dormir no mesmo lugar, não precisa separar o marido e mulher, e luto não. Falou Ravashi Amar, Mika Medame Taveluta de Acha, Leaveluta de Alma. Por que você está comparando o luto geral com o luto daqui? O luto daqui com o luto geral. Mikamedamit, por que você compara a veluta de arra, o luto daqui, e a veluta de alma com o luto geral? A veluta de alma, o luto normalmente, Hamir, ela é muito grave, as pessoas olham de um jeito muito grave um luto normal. Veloat Zulebei, as pessoas não vão menosprezar. A veluta de arra, mas no nosso caso específico, o que aconteceu no nosso caso? Que morreu, estava na hora do casamento e morreu. Nesse caso, que vande aquilo Rabanan, já que facilitaram nossos sábios,
bem, pode ser que nesse caso vão sim menosprezar um pouco o luto. Então, uma vai perguntar, mas vão menosprezar, e porque pensaram que talvez vão menosprezar, ficaram mais rígidos nas leis, que falaram que eles, mesmo depois do primeiro relacionamento, vão ter que dormir separados, tem medo que eles vão menosprezar. Pergunta Gumará, pergunta Maikula, que facilitação fizeram aqui de especial? Qual foi a... Fala, você tem uma ideia? Enterrar, teve que botar o morto de lado. Então, Ilema, fala, se você quiser falar isso que você falou, Ilema Diktani Boel Beilad Mitzvah, que deixam ter o primeiro relacionamento antes de enterrar, o Porej, depois separam eles. Atamishum Delo Haila Lava Veluta. Qual é a explicação? Tem uma explicação lárquica. Por que eles podem ter relacionamento antes de enterrar? Porque a lei fala que eles não são considerados enlutados até enterrar. E Lereb Eliezer, ou de acordo com Lereb Eliezer, desde que o morto sai da casa. E Lerab Yoshua, Golal. Rabi Yoshua fala que o luto começa quando tampa no túmulo, já cobrem o falecido. Os comentaristas falam que aí é o momento que a família já não está mais vendo o falecido, aí começa o luto. Então se você me explicar, então isso tem outra lei, tem uma lei de Onen, né? Nesse momento é Onen. Se você quiser falar que estão facilitando no Onen, que deixaram eles terem relações quando estiveram Onen, mas não é a Velut, tá? Isso é uma outra pergunta, tudo bem. O Onen é o status que tem os enlutados até enterrar o falecido deles. Ele não pode ser rezado, né? Eles estão isentos de todas as mitzvot. Pode o Sérgio, né? Eles estão isentos. Não, no caso normal pode ser algumas horas. Então digamos que é o horário de botar o tefilino, eles estão isentos de botar o tefilino, até fazer a responsabilidade deles de... Não, mas aí é o caso, é exceção. O cara normal, que o cara tem que se ocupar com o inteiro. Pode ser ainda, pode esperar um pouco. Mas também é complicado, você saber que ninguém vai ter cabeça também. Na realidade, é uma exceção, não é? o cara, acontece isso aqui dentro de casa, sabe? Tudo bem. O cara vai ter cabeça aí pro casamento, saber que o cara tá lá em casa ainda. Eu quero saber também não, ninguém obriga a casar. Eles estão conversando. Se os dois querem casar, casamento é coisa mútua. Se os dois ainda querem casar mas nessa ninguém condição... vai ter cabeça nessa condição de casar. Estão com um problema sério que eles não vão ter quem é pronto o casamento depois. Esse é o problema. Também é o seguinte, quando se eles não... se de repente em casamento ele está marcado, né? O casamento, o pai... Já foi estudar aquele dia. E E se ele morrer um dia antes? Então isso é lei. Vamos só terminar. Vamos terminar aqui. A Gemara ela chega e fala. Ela pergunta: será que isso é o que facilitar? Ela fala: não. Aqui a gente falou que a gente tem medo que eles vão facilitar no luto. Aqui não é considerado que eles estão enlutados ainda. Ela dictane. E sim, dictane noeg shivat yemei amishte, vechaka noeg shivat yemei avelut. Então, sobre o que facilitaram? Esse Sheva Brachot, depois que já ficaram enlutados, ainda deixam eles 7 dias fazendo Sheva Brachot. Então isso pode ser que eles vão acabar menosprezando um pouco as leis de luto nessa época. E por isso que tem que separar eles desde o começo do Sheva Brachot. Já vão deixar eles separados, para eles não... Estão numa festa, numa refeição de festa e tal, então isso pode levar eles a... Isso foi uma facilitação, então pode levar eles a menosprezarem. Por isso que proibiram. Num caso, qual é a resposta da Gemara de acordo com Ravashi? A gente ficou quebrando a cabeça, o que é mais grave, Nidá, Veluto, Tetrosepróbio. Não. A Veluto também é muito grave nos olhos das pessoas, eles normalmente não facilitam. Nesse caso específico aconteceu isso, teve essa facilitação, Sheva Brachot, 7 dias, facilidade. Então, essa facilidade causou que tiveram que enrijecer nessa outra lei, que é deixar eles... Isso, exatamente. Mas o luto entra depois